Meu nome é Rosália Diniz, trabalho na Secretaria de Estado de Educação e sou a referência técnica do programa Saúde na Escola. Vamos falar sobre o PSE e o GTIM, que é o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal no contexto da pandemia Covid-19. O programa Saúde na Escola, ele foi instituído pelo Decreto 6.286, de 5 de dezembro de 2007, e ele tem por finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica, articulando as políticas e ações de promoção, de prevenção e de atenção à saúde, com vistas aos enfrentamentos das vulnerabilidades apresentadas no território escolar e que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens. A Portaria 1055, de 25 de abril de 2017, ela redefine as regras e os critérios para a adesão dos estados, Distrito Federal e municípios ao programa Saúde na Escola e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para o custeio de ações. Vou falar um pouco então quais são as 12 ações do programa Saúde na Escola e como a atenção primária à saúde e os professores nas escolas podem então desenvolver essas ações. A primeira seria a ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. A segunda seria a promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas. A terceira é a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. A quarta, a promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos. Sendo a quinta, a prevenção das violências e acidentes. A sexta é identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação. A sétima ação é a promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor. A oitava seria a verificação e atualização da situação vacinal dos estudantes. A nona ação é a promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil. A 10ª ação é a promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alterações. O 11º seria direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS. E por fim, a 12ª ação seria a promoção de saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de agravo. Vou falar um pouco do que é o GTIE. O GTIE é o Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual. Ele é a instância de gestão compartilhada entre saúde e educação a nível estadual. E ele foi instituído pela Resolução 187, de 16 de novembro de 2015. E quem compõe, então, o GTIE? A Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a Subsecretaria de Esporte, o COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, a ESP, que é a Escola de Saúde Pública, e o SINDIUT, Sindicato Único de Trabalhadores de Educação de Minas Gerais. Então, nós temos representantes de todas essas instituições compondo o GTIE. O GTIE tem o papel de consultoria e apoio técnico ao Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal. E, além de realizar o monitoramento e acompanhamento das ações desenvolvidas pelas equipes de atenção primária à saúde e dos professores nas escolas. Este monitoramento é importante para o diagnóstico das demandas, necessidades e ou dificuldades das redes públicas de saúde e educação na consolidação do cuidado em saúde de toda a comunidade escolar. Agora, vamos aprofundar sobre o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal. E quem vai falar com a gente é a minha amiga Josiane, da Secretaria de Estado de Saúde. Olá a todos, o meu nome é Josiane, eu sou trabalhadora da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, dar continuidade a essa discussão a respeito dos grupos de trabalho intersetoriais. Como a colega Rosália já iniciou,
dizendo sobre o grupo de trabalho intersetorial estadual, eu agora vou focar nos grupos de trabalho intersetoriais municipais, né? Primeiramente, é muito importante que nós entendamos o porquê de essa discussão sobre os grupos de trabalho intersetoriais. Então, qual a importância de a gente saber sobre esses grupos e de a gente refletir a respeito dos mesmos? Na verdade, quando a gente busca o êxito das ações no que diz respeito à saúde dos estudantes, dos profissionais, de todos os profissionais da educação em geral, a gente está discutindo intersetorialidade, né? A gente está discutindo essa relação entre profissionais da saúde e da educação com o mesmo fim, que é a garantia do gradiente saúde de toda a comunidade escolar. E para o êxito dessas ações, é muito importante a fundamentação de um espaço, de um locus de gestão compartilhada, no qual os profissionais da educação e os profissionais da saúde conjuntamente possam fazer as trocas de seus saberes sem uma hierarquização de saberes, ou seja, a opinião e o saber de todos é válida e é importante para que as soluções sejam construídas compartilhadamente, de forma horizontalizada, sem ser de decisões verticalizadas. E o nome deste grupo, na perspectiva do Saúde na Escola, que já é um programa que trabalha essa articulação entre saúde e educação, é o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal. Então, quando a gente considera o momento específico no qual todos estamos vivendo, né, que é um momento de enfrentamento à pandemia de Covid-19, e a gente pensa em quais ações podem ser fortalecidas com vistas à promoção da saúde e prevenção, promoção da saúde dos estudantes e prevenção ao Covid no âmbito escolar, a gente faz-se importante a discussão a respeito do papel desse grupo de trabalho intersetorial. Então, para os municípios que já são aderidos ao Saúde na Escola, que são em Minas 842 municípios, nesses municípios já há o entendimento de como funciona o grupo. Para aqueles que ainda não são aderidos, é importante que seja formada uma comissão interna de saúde e educação seguindo esses moldes. Na verdade, esses moldes eles são uma base segura de como se funciona um grupo intersetorial de gestão. E aí esse grupo, ele teria, na perspectiva de enfrentamento à Covid-19, as seguintes responsabilidades. Ele apoiaria no planejamento, execução, monitoramento, avaliação e gestão dos recursos financeiros, já que, para a garantia da segurança dos espaços escolares, será necessário um investimento financeiro em recursos, em recursos tanto materiais quanto humanos, e que demandam incentivo financeiro. Esse grupo, ele tem um papel fundamental na articulação e na inclusão de temas relevantes para a saúde da comunidade escolar. Então, como abordar o tema coronavírus, os temas relacionados aos protocolos sanitários, os temas relacionados às regras de etiqueta respiratória, Como incluir essas discussões nos projetos políticos pedagógicos das escolas? Isso é uma discussão importante, de maneira a garantir que os conteúdos que estão sendo abordados, tratados em sala de aula, eles de alguma forma dialoguem com a realidade vivida pela sociedade nesse momento. Então isso traz um sentimento de maior pertencimento e de responsabilização em relação à Covid-19, às necessidades de promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados à Covid. E uma terceira atribuição importante, responsabilidade deste grupo, importante de se destacar, é a continuidade e o fomento de ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, considerando as populações que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, nós sabemos que nós trabalhamos no estado de proporções gigantescas, territoriais, com uma diversidade cultural, econômica, política enorme, e que dentro desses espaços nós temos locais de maior vulnerabilidade social, nós temos populações em situação de maior vulnerabilidade social,
E aí, nesse momento de planejamento das ações para operacionalização na sala de aula, é importante que essas populações sejam consideradas a fim de fazermos enfrentamento às iniquidades sociais. Considerando esse momento específico de enfrentamento à Covid-19 na perspectiva do Saúde na Escola e do seu grupo de gestão intersetorial, é importante nós termos atenção também às atribuições desse grupo. Essas atribuições, elas estão elencadas em 2 documentos da Secretaria de Estado de Saúde. Um é o protocolo sanitário e o segundo é uma nota informativa a respeito dos GTIs-Ms, que a Secretaria de Estado de Educação fará a disponibilização também desses conteúdos para todos. E aí as atribuições importantes de serem destacadas são o papel desse grupo em relação ao planejamento das ações de educação permanente e formação continuada, e aí pensando tanto nos profissionais da educação quanto nos profissionais de saúde, é muito interessante que esse planejamento seja alinhado entre as 2 pastas para que os profissionais possam realmente dialogar e ter a troca de saberes entre os mesmos. Uma segunda atribuição importante é esse planejamento conjunto entre equipes das escolas e equipes da atenção primária. Então, toda escola está dentro de um território e nesse território também há as unidades de atenção primária à saúde, né? Se nós observarmos bem, a população atendida tanto pela escola quanto pela unidade de saúde é a mesma, né? E necessita dos mesmos cuidados, tem as mesmas demandas que são de interesse para a saúde e para a educação. Então é importante que o planejamento de ação para essa escola ocorra conjuntamente àquela unidade básica de saúde de referência que está no mesmo território da escola. Uma terceira atribuição seria o apoio à definição de um fluxo entre a escola e a atenção primária. Por que é importante esse fluxo? Esse fluxo é importante para a garantia da retaguarda assistencial e rastreamento de casos e contatos, né? Nos casos de suspeita de algum ente da comunidade escolar estar com Covid-19, então é importante que esse fluxo já esteja previamente determinado para que as comunicações desses casos suspeitos ou confirmados ocorram em tempo oportuno, garantindo a saúde dessas pessoas, né? Das pessoas ali envolvidas nos processos. Uma quarta atribuição importante seria essa contribuição também nos processos de readequação das escolas às medidas sanitárias preconizadas, né? Haverá todo um esforço no sentido de adequação dos espaços estruturais para a garantia da segurança no retorno às aulas, e aí esse grupo ele deve estar participando de todas essas discussões. E também ele deve ser um ponto de acionamento da rede de saúde para os casos suspeitos de síndrome gripal. Então, num caso suspeito de síndrome gripal, em que quem fez a identificação foi a escola, fica muito mais fácil de se chegar essa identificação nos serviços de saúde com a intervenção dos grupos de trabalho intersetoriais. Como que a gente faz para organizar esses grupos de trabalho de gestão compartilhada? Então, o primeiro passo seria a instituição desse GTIM. A gente sempre recomenda que as secretarias municipais de saúde e de educação façam a instituição deste grupo por ato normativo conjunto, ato normativo municipal. Tendo como documento orientador, nós temos um documento orientador, uma resolução conjunta entre Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Saúde, que é a resolução conjunta número 202 de 14 de julho de 2016. Diante deste ato normativo, é importante que as responsabilidades do grupo sejam ali elencadas. Dessa forma, os gestores de saúde e educação devem se atentar que a coordenação deste grupo está sob responsabilidade de ambas as secretarias, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto da Secretaria Municipal de Saúde, e ambas serão responsabilizadas pela garantia da infraestrutura necessária para o funcionamento do grupo, para a realização das reuniões que devem ser periódicas, com agendamento de local e horário previamente definidos e comunicados aos seus componentes. É interessante que este grupo tenha continuidade, os encontros sejam periódicos, a fim de garantir a sua plena efetivação no território.
E quem deve compor este grupo? Quem devem ser os entes convidados a compor esse grupo de forma a somar em relação aos resultados? Então, minimamente, de acordo com essa resolução 202, a resolução conjunta entre Secretarias de Estado de Saúde e Educação, o grupo deve ser composto minimamente pelo secretário municipal de saúde, pelo secretário municipal de educação, por representantes da atenção primária. Então, pode ser que sejam convidados, a compor o grupo os gerentes, os coordenadores das unidades de atenção primária à saúde, representantes da rede de média e alta complexidade. Por que é importante a presença deles? E caso a pessoa agudize ou precise de um tratamento na atenção especializada, é importante que este grupo esteja também atento a essa possível necessidade. Representantes da educação básica estadual é imprescindível porque no território a gente tem escolas da educação básica sob gestão municipal, estadual e federal. E é importante que representantes de todas elas se façam presentes e tenham voz no grupo. E representantes dessas escolas estaduais e das superintendências regionais de ensino, caso haja superintendências nos territórios. Outros atores poderão ser convidados também a compor o grupo de acordo com as especificidades e as necessidades que forem se apresentando ao longo dos trabalhos. A gente também sempre recomenda e aponta a necessidade de dar voz aos estudantes, aos jovens e adolescentes que têm muito a dizer também sobre a sua saúde, de como se sentem nesse momento de enfrentamento à pandemia, que muitas vezes não acham um canal para serem ouvidos e respeitados em suas decisões. Buscando fundamentar um pouco mais a respeito do grupo, finalizando, é importante que seja elaborado um cronograma de trabalho, então que esse cronograma seja pensado, por exemplo, para um ano letivo inteiro, pensando como serão feitos os encontros, em quais momentos do grupo serão utilizados para a qualificação desses profissionais, e que o planejamento das ações de promoção à saúde dessa comunidade escolar e prevenção à Covid também seja embasado em critérios previamente elaborados, como, por exemplo, o diagnóstico da situação daquele território, quais os objetivos de cada ação e o calendário de desenvolvimento das mesmas. É também muito importante que para cada ação seja definido o público-alvo. Afinal de contas, quando a gente trabalha com educação infantil, as propostas se diferenciarão das propostas pensadas para o ensino fundamental e ensino médio. Sempre é importante que sejam definidos os responsáveis, além dos recursos necessários, tanto humanos e materiais, e as parcerias que poderão apoiar. Finalizando, nós gostaríamos de chamar a atenção para as escolas indígenas, quilombolas, rurais e do campo em relação às suas especificidades. No caso das indígenas, é muito importante que representantes dos distritos sanitários indígenas sejam chamados a compor o grupo para que possam trazer as discussões daquele território específico, assim como das outras realidades, as quilombolas, as escolas rurais e do campo. Nós agradecemos muito por essa oportunidade. Essa é uma oportunidade ímpar para todos nós da Secretaria de Estado de Saúde e agradecemos muito a confiança de todos. Obrigada.